Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um GFcast, o seu podcast semanal de desenvolvimento pessoal e profissional. Marcos Ferri e eu estamos aqui mais uma quarta-feira para conversarmos sobre empreendedorismo. Marcos, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Gilmárcio. Muito bom dia a você que está nos acompanhando toda quarta-feira aqui presente e desenvolvendo a você e a sua empresa. É isso aí. E toda semana um conteúdo novo, um Sim, assunto diferente que vai ajudar o empresário a maximizar os seus lucros. E hoje, exatamente. hoje nós vamos falar um assunto que é assim, né? Quase ninguém quis. Ninguém pediu, todo mundo que conversou conosco, todas as pessoas que nós conhecemos que estão acompanhando o nosso podcast, todos eles pediram esse assunto. Sim, especialmente nesses últimos episódios que estivemos falando do financeiro da empresa, aí o pessoal falou assim, mas e isso? É isso, como que funciona? Todo mundo, eu falo que assim, ó, é uma das partes que a maioria dos empresários não se atenta Sim, e também tem dificuldade. Eu vou falar dificuldade para falar não sabe. vamos ser bonzinhos. Vamos ser bonzinhos, né? Bastante dificuldade. O pessoal tem Bastante bastante dificuldade. dificuldade no entendimento do que Precificação. Você coloca o preço certo no seu produto ou serviço? você sabe se o seu produto ou serviço realmente te dá lucratividade? Ele está num preço justo para o seu cliente, para a sua empresa? Exatamente. Esse equilíbrio é que é o essencial. Ao mesmo tempo que a gente precisa ter lucro, né, trabalhar o posicionamento da marca e, lógico, a gente está falando de estratégia empresarial aqui, né? O nosso cliente precisa entender que ele vale isso. Então, nosso cliente não é bobo, ele faz muita análise de custo-benefício. Então, na hora que ele vê preço, ele compara com o valor. E aí, preço e valor, o que, que vale a pena? Eu vou investir o meu dinheiro nisso ou não? É isso que a gente vai conversar hoje. O seu preço e o valor que você entrega, eles estão proporcionais? Sim. Normalmente, até o valor tem que ser maior do que o valor percebido, maior do que o preço que ele vai pagar. Até para ele poder ter o quê? Ele ter a sensação que ele está tendo benefício, é Ele um está ganho ganhando. maior do que ele está pagando. Exatamente. Você, quando você vai comprar um carro, eu gosto nessa parte sempre falar de compra de carro. Quando você vai comprar um carro, vamos falar a verdade. Você vai lá na loja, começa lá, não, eu vou comprar o carro. Aí chega o vendedor e ele te fala assim: não, ó, se você comprar o carro comigo, eu te dou o tapete do carro. Uhum. Você compra um carro de 200 mil e ele tem a cara de pau. Desculpa, mas é cara de pau de falar assim: eu vou te dar como bônus, como Como brinde, brinde um um tapete. tapete. E olha que é um É tapete de um, borracha, é um hein? tapete de Maravilhoso. boa qualidade de borracha, que não custa 100 reais. Você pagou 200 mil num carro e aí você ganha um tapete de 100 reais. Eu falo que assim, pô, e aí a maior parte das pessoas, nossa, que vantagem que eu tive. Eu prefiro ver isso como técnica de fechamento. Eu nem considero como precificação, porque Não, é ridículo. por isso que eu falo assim, isso aí entra muito mais em técnicas de vendas, fechamento, mas pelo amor de Deus, você pensar dentro do preço 200 mil, você vai falar assim, não dá para ele colocar o tapetinho ali para você? Aí ele vai deixar de te vender porque você queria o tapete. Ah, pelo amor de Agora olha que Deus. interessante, né? Na internet, vira e mexe, aparece alguns vídeos interessantes de carros, né? Tem marcas que você vai lá, encosta o dedinho, o porta-malas abre e tal, não sei o que mais. Você vai lá, coloca as coisas, encosta o dedinho, ele fecha. Isso ele está vendendo o valor. E Isso. põe um preço nisso. Então ele se posiciona como o high ticket porque está entregando alto valor. Alto valor. Aí o pessoal faz o comparativo, né? Que é a parte mais engraçada, né? Dos outros carros fazendo a mesma coisa. Aí põe um cabo de vassoura para segurar a porta do Para segurar o porta-mala. porta-mala aberto.
Então, como se fosse a propaganda daquele outro carro, né? Uhum. E lógico, preços são muito diferentes de um e do outro, né? É lógico que isso é um meme, uma brincadeira, mas mostra exatamente isso, né? O posicionamento da marca, daquele produto, daquele pode ser para O serviço serviço também. né? Mas nesse exemplo do carro, né? E de um e de outro. Não adianta você tentar fazer o mesmo tipo de propaganda, porque o valor percebido não é o mesmo. Vai adiantar você falar assim, vai colocar um cabo de vassoura lá, você vai. Exatamente. Qual o valor que você está passando? Aí teve um muito engraçado também, né? Eu não lembro se é Mercedes, não lembro qual que é. Aperta um botãozinho, né, e levanta a marca Aham. no capô do carro, né? Aí tem um outro lá, né, fazendo um comparativo, né, um buraco lá e aparece a cabeça do cachorro. Não, eu falo que tem que ser estudado quem faz meme, porque Sim, o cara tem muito tempo para isso, né? tem. E tem umas ideias que são ótimas. Mas o legal trazendo aqui para o nosso assunto primeira estratégia que a gente tem dentro da empresa, estratégia empresarial, é o posicionamento da marca, da empresa, seja do produto, do serviço. Mas eu levo isso para o preço dele, para o preço desse produto ou serviço, e a gente já começa a ver que precificação está totalmente conectada com a estratégia empresarial da sua empresa. Do jeito que você quer se posicionar no mercado. Não tem, Exatamente. não tem Não tem como. como dissociar uma coisa da outra. Não adianta. Você pode, se você tiver um preço elevado sem valor, você não vende. Se você apresenta muito valor, só que o preço está muito baixo, Também não vende. também não vende, porque a pessoa vai olhar assim, você vai comprar? Né? Quem é o público vai olhar e falar assim, peraí, o cara tá me enganando. Não é esse valor aqui, não pode ser só esse preço aqui. Não tem como ser, porque todos os Exatamente. concorrentes não vão estar entregando na mesma característica. Exato. Os concorrentes do mesmo platô, eles vão Exatamente. ter o quê? Um preço muito semelhante. Tanto que, por que nós falamos do carro? Porque quando você pega as linhas de carro, você vai ver que assim, ó, o SUV, eles têm mais ou menos A mesma a faixa mesma de faixa. preço. Ele vai ter uma variação? Vai. Mas ela não vai ser uma variação tão exagerada. Exatamente. Se chegar um carro com um valor muito abaixo ou muito acima, Uhum. você já descarta ele direto da sua ideia. Exatamente. E o mesmo vale para todos os outros produtos e Vou serviços. pegar um carro mais popular. São todos mais ou menos da mesma faixa. E o desenho do carro São similar. semelhantes. São semelhantes. Exatamente. Os itens, os acessórios, o que vem de fábrica, o modelo de fábrica. Ah, mas eles se conversam? Não, porque naquela faixa de preço, para você cobrar aquele preço, você não tem como dar alguns plus. Exatamente. Você não tem como. Você vai. Tem alguns. Quando tornou o freio ABS obrigatório, o que aconteceu com os preços? Todos os preços subiram. Porque você tinha o freio que não era ABS, e aí os preços eram mais baixos. Porque o próprio freio era mais barato. Agora que obrigou todo a ABS, tudo subiu. Se reposicionaram. Todos se pra lá. reposicionaram. Exatamente. Mas falando da concorrência, né? Essa é uma outra característica dentro do nosso planejamento estratégico que a gente tem que olhar na hora de precificar também. Poxa, como é que eu quero estar com relação ao meu concorrente, né? Qual é a minha relação com ele? Eu vou bater de igual? Eu vou ser um ponto superior em termos de valor? O que eu quero que o meu público entenda quando ele comparar eu com o meu concorrente? Quem que vai ser o seu concorrente? Exatamente, a gente tem que ter isso muito claro, né? E não é Isso só lá no plano de conhecer. negócio você já tem que ter pensado já. Não é Tem só que ter conhecer o concorrente. Eu também falo que quem vai ser o seu concorrente. Porque, por exemplo, eu vou pegar no ramo da estética. No ramo da estética, você tem clínicas de alto valor, de médio e de baixo. E você tem aquele profissional que atende em casa. Sim, Então, quando você vai posicionar a sua empresa, você tem que saber em qual delas que você quer se posicionar. exatamente. Não adianta você falar assim, eu vou me posicionar, vou criar valor e preço de alto padrão, só que o meu espaço não é.
Sim. Minha localização não é. Então, É. tudo isso você tem que Influencia. ajustar Isso já é lá no plano de no negócio. plano de negócios. Então, poxa, vou fazer uma clínica alto padrão de estética. Beleza. E vou fazer, sei lá, num bairro muito longe. Sem te falar aqui de Ribeirão Preto, lá, sei lá, na área norte, na área oeste da cidade. O high Uma área ticket está na área sul de Ribeirão Preto. Então, não vai trazer não resultado. não vai Por ter quê? acesso. Porque aquele público lá que poderia usar a sua clínica vai entender que não é para ele, que ele não vai ter dinheiro para usar aquilo. E aí também o da Zona Sul também não vai para lá. Também não vai, porque ele vai achar que, poxa, se eu tenho que ir até lá, primeiro que é difícil, que é complicado. E segundo, será que vai ser um bom serviço mesmo? Por que que ele não colocou aqui? Se ele tá querendo, se ele quer me quer como cliente, porque ele não colocou Exatamente. próximo de mim. Então, se você faz esse tipo de coisa, é um erro estratégico. Vale a pena repensar a sua estratégia empresarial. Junto a isso, repensar a sua precificação. O meu serviço, usando a estética ainda, o meu serviço, ele está posicionado para o meu cliente, ele está atendendo a demanda do meu cliente, que também é um outro ponto estratégico, para eu mostrar o valor, para eu mostrar o quanto eu posso atendê-lo. Então, a precificação também é um elemento que mostra esse posicionamento de marca e de valor. Então, quando você vai precificar, você está sempre pensando numa parte estratégica da Está empresa. totalmente conectado. Não tem jeito de fazer separado. Se fizer, a possibilidade de erro é gigante. E quando a gente fala em erro em empresa, a gente está falando de falência, né? De falência. De Não, quebrar mesmo. mesmo. Você chega a quebrar e quebrar assim. Feio. Eu vejo alguns empresários em algumas palestras, eles dão alguns depoimentos que eu falo assim, tem hora que eu me sinto até assim, falo, ufa, não somos só nós que temos alguns problemas, né? Ah, eu quebrei assim, quebrei 3 empresas, quebrei 4 empresas, eu falo, uau, eu não quebrei ainda a primeira, então tá bom. Tá excelente. Eu já tô, Quer dizer que a gente tá já, além. eu já tô feliz ali. Mas isso daí acontece. A maior parte dos empresários já quebraram ou estão quebrados. Sim. Isso daí é normal. E isso pode acontecer. E agora, aconteceu, é lógico que a gente não quer que aconteça. Mas aconteceu, É repensar toda a estratégia. aprender com isso daí tudo e recomeçar. Recomeçar. A Não vida tem. continua e a gente vai fazer outra empresa e a outra empresa vai funcionar. Vai funcionar. A Tem. gente só não pode cometer os mesmos erros, né? Por isso que a gente tem que aprender com aquilo lá. Se querer ter resultado diferente fazendo a mesma Não, coisa, é não impossível. existe. Não tem jeito. Dizem que foi Einstein que falou isso, É, né? eu não sei quem. Eu sei que falar. Dizem que foi Einstein. Se foi ou não. É como eu sempre falo assim, ó. Eu só li. Não sei se realmente escreveram. Porque você pode colocar que quem escreveu, qualquer um, né? Exatamente. Agora, tem um ponto interessante, né? Que a gente está falando de rentabilidade, né? De quebrar ou não quebrar. Então, quem que quebra? Quem não tem rentabilidade. Isso também é parte da estratégia empresarial. Poxa, quanto eu quero ter de rentabilidade nesse produto, nesse serviço? E isso vai influenciar diretamente na precificação. Sim. Você vê com mais um elemento que está conectado, né, com a estratégia empresarial. O quanto que realmente eu desejo tirar dali. Exatamente. O que eu quero ali. Exato. E eu preciso ter essa ordem para poder saber como precificar. Exatamente. Então, você viu que a gente olha, mercado, como é que eu quero ser visto dentro do meu mercado? Meu posicionamento de mercado. Exatamente. Como é que eu quero que o meu público me enxergue? Como é que eu quero que o público enxergue o meu valor? Como é que eu quero o meu lucro? Tudo isso daqui são partes estratégicas e a precificação vai influenciar totalmente. E vamos pensar o seguinte, quem que é mais importante nisso? É como o público me vê ou como eu quero que o público me veja? Então, esse é o ponto mais interessante, porque assim, eu quero que o público me veja assim, 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 mas eu querer resolve? Eu querer é poder? Esse é o ponto. Não é totalmente, mas é o ponto de partida. Mas, só que para fazer esse querer virar poder, a gente precisa trabalhar nisso.
Eu tenho que trabalhar minha estratégia de marketing, Exatamente. estratégia de posicionamento, Toda a estratégia empresarial. E aí você vai subdividir em todos os todos os elementos, elementos. inclusive a precificação. Sim, Porque aí sim, esse seu querer vai virar poder. e é. Porque se ficar só no querer, é sonho. É sonho. E muitas vezes eu sempre falo assim, ó, você quer saber como você é realmente? Pergunta para uma outra pessoa. Exato. Porque Pergunta a para outra nossa pessoa. visão de nós mesmos é uma coisa. Hoje A visão do outro de nós é completamente diferente. pode ser completamente diferente. Eu não digo que é, porque às vezes você consegue passar a sua verdade. Mas Mas nem mesmo sempre assim, você consegue passar. mas mesmo assim a percepção do outro às vezes não é a mesma. A Ela gente pode ser precisa, parecida a gente pode levar em consideração também que a percepção do outro tem a ver com a experiência dele. dele. Isso, Então ele pode estar enxergando em você situações dele. né? Então, a gente tem que tomar esse pequeno cuidado, porque isso acontece com a gente também, né? Por isso que a gente sempre, e eu levo isso sempre para as mentorias, né? Não julgar as pessoas, né? Por quê? Porque a pessoa, ela pode estar passando por uma situação, ela pode estar fazendo determinada coisa, porque ela está limitada em algum momento, ou ela está tentando fazer algo e tudo mais, e escolher um caminho que é diferente da sua maneira de pensar. Sim. Agora, ela vai conquistando a sua confiança e tudo bem, você vai se abrindo cada vez mais, tal, e aí você vai tirando as conclusões de quem realmente é aquela pessoa, se você pode confiar nela ou não pode confiar, A primeira e assim vai. impressão é a que fica, mas ela muda. Sim, Eu tenho sempre esse lema. Nem sempre a primeira impressão é a verdadeira, tem alguns aspectos nisso daí, né? Porque assim, quando a gente vai saindo um pouco da precificação, mas a precificação também mas ela acaba vai sendo entrar também, influenciada. ela vai entrar também nisso. Quando a primeira impressão, ela tem muito a ver com a gente mesmo. Uhum, Então, assim, todo o meu rol mental, né, então todas as minhas experiências, meu conhecimento, tal, então tudo que tem na minha mente me prepara para eu ter uma percepção do mundo. Então, 10% disso é de forma consciente, mas 90% eu vou chamar de inconsciente, mas tem inconsciente. divisões. Então, 90% está nessa parte consciente. Só que isso é mente também. Uhum, E isso influencia também nessa percepção. Quando a gente tem aquela primeira impressão, a grande parte vem desses 90% que eu estou chamando de de inconsciente. inconsciente. Muitas vezes ela pode não ser assim, não é exatamente verdade e tal, não sei o que mais, porque o que está na minha mente me levou para uma conclusão diferente. Uhum, Mas muitas vezes, né, principalmente as pessoas que vão ser mais, não vou chamar de velhas, não, vou chamar de maduras. madurez. As pessoas mais maduras, elas tiveram muitas experiências. Uhum, Então, a nossa mente, ela já faz algo comparativo com, automaticamente. automaticamente. A gente não percebe isso conscientemente, mas Uhum, lá no inconsciente isso vai acontecendo. E aí a pessoa vai falar assim, é de confiança. Não, não é de confiança. A tal da primeira da impressão. primeira impressão. Por que E que eu... isso também tem a ver com intuição. Sim. Vamos trazer para a precificação Por antes que de que eu você... tô, por que que eu tô falando disso? Na questão da precificação. Porque às vezes você tá lá, você precificou o seu produto, você está lá, pegou um nível, você quer trabalhar naquele nível, e às vezes a pessoa que chega lá, você olha para a pessoa e você fala assim, esse não é o meu cliente, e aí você fala assim, tudo bom? Como que você tá? Você vai atender o outro. Sim. Isso daí já aconteceu várias e várias vezes e não foi com uma nem com duas pessoas. Então, você tomar cuidado com essa primeira impressão, você pode estar perdendo o seu cliente ideal. Quando a gente fala no lado do vendedor, que é o que você trouxe, o vendedor precisa trabalhar bastante para ele não ter o julgamento. Isso. Então, assim, por mais que ele não tem como deixar de ter a primeira impressão, né? Não tem Mas como. ele trabalhar para não julgar. Então, assim, eu senti que eu não posso confiar nessa pessoa. Eu acho que não vai ser meu cliente. Então, você vai trabalhar preparado para isso. Uhum. Eu senti que posso confiar nessa pessoa. Também você vai preparar para isso. Trabalhar para isso.
Então, você chega sem o julgamento, você vai ter a sua impressão, mas você vai analisar a pessoa conforme o que ela for demonstrando. O outro lado da história. O nosso cliente também tem essa primeira impressão, também tem essa percepção. Então, quando ela vê o nosso produto, o nosso serviço, principalmente o nosso vendedor, a cara da nossa empresa, quem é a cara da nossa empresa? É o Pode vendedor. ser uma propaganda de marketing, pode ser o vendedor, pode ser... Tudo isso daí vai dar a cara da empresa. Uhum. Isso daí, e aí é que entra a estratégia empresarial, vai mostrar para o nosso cliente se vale a pena ou não comprar, se está caro ou se não está caro. Lógico, o bolso dele também vai influenciar Vai nisso. influenciar também. O cara de repente vai falar assim, nossa, isso é lindo, maravilhoso, eu quero, Mas eu não tenho nesse como momento pagar. eu não posso. Então, a percepção dele de valor, ok, mas ele não tem condições financeiras. Uhum. Então, o que está fazendo? Né? Minha estratégia de marketing está equivocada no público, Sim. porque eu estou acessando um público que não tem condições de pagar O meu valor produto. que eu estou oferecendo. Uhum. Né? Porque quando a gente fala de valor, a gente está gastando mais e automaticamente o preço acompanha. Acompanha. Né? Quando eu acerto o meu público, aí sim, ele vai ter a percepção e vai ter as condições de pagar o preço dessa percepção de Dessa valor. percepção de valor. Ele vai poder igualar Exatamente. esses valores. Exatamente. Você entrega um valor mais alto Uhum. e ele tem a percepção de um preço justo e, às vezes, e mais baixo. E o que acontece normalmente é aquela história do custo-benefício. Pô, valeu a pena gastar esse dinheiro. Isso. Eu já ouvi várias vezes, principalmente as mulheres, né? Ah, vou comprar uma roupa, isso e aquilo. Ela vai na loja, compra um vestido, sei lá, R$ 1.000. Nossa, mas valeu super a pena. Nossa, lindo, maravilhoso, paguei barato e tal. E na loja do lado tinha um vestido de 500, de 400, similar. Porém, a percepção dela A é percepção que aquilo ali não valeria esse valor, não, esse preço, não vale esse porque preço não que tem está o pagando. valor. E aí, vamos então agora pensando em tudo isso, todos esses Tem um outro aspectos. aspecto ainda, Qual? né, que envolve a parte estratégica, né, que é a questão do ciclo de vida do produto. Isso é importante também a gente pensar, né, na hora de precificar, porque o nosso preço do produto ele não é estático, Não. ele pode ser dinâmico. E aliás a gente vai falar de métodos daqui a pouco, né? Mas o ciclo de vida do produto também influencia na precificação. Pô, eu estou no preço de lançamento, de repente ele é um pouco mais baixo para poder o público ir conhecendo e tudo mais, mas ainda assim não pode ser tão baixo, porque entra a questão da estratégia de posicionamento e tudo mais. E aí, de repente, eu estou no auge do produto, a percepção de valor dele é alta, o meu preço está lá em cima, mas aí ele começa a ficar defasado, aí a percepção de valor dele vai diminuindo, o preço vai acabando. Vai acabar diminuindo também. Então, esse Até é o ciclo você de vida. lançar um outro produto Exatamente, ou fazer uma inovação nesse nesse próprio. produto. Então, o que acontece? Exemplo muito prático. Vamos ver. Celular. Você está falando, eu tô lembrando os celulares, todos. Bom, se vocês são da minha faixa, né, vocês vão lembrar muito do BlackBerry. Uma baita de uma marca e era muito usado por profissionais, executivos, empresários e tudo mais. Pô, BlackBerry foi o auge, né, do celular na época dele. Uhum. E, pô, todo mundo que era de sucesso, né, Tinha. seja empresário, executivo, usava um BlackBerry. É E isso aí. hoje, o que aconteceu com a marca? Ela não inovou. Então, Existe. ela foi do produto lá em cima, tal, não sei o que mais, e Desapareceu. aquele modelo de BlackBerry hoje já não existe mais. Ninguém quer mais aquilo. Eu falo assim, você pega esses A gente dias está atrás. falando da marca, mas na verdade é o É modelo o do modelo do aparelho. aparelho. Esses dias atrás eu estava vendo o próprio iPhone. Sim. O iPhone você tem o quê? Ele tem um preço cheio. Uhum. O preço cheio é o último modelo. Sim. E aí você tem lá, lançou, vai lá em cima, uau, sobe. Aí a hora que ele começa a ficar lá, já todo mundo já comprou, já tem boa quantidade, que eles já têm esse ciclo que normalmente não chega a um ano. O que eles fazem? Eles começam a baixar o preço do iPhone e já lançam um novo. Pré-lançamento. Já pré-lançamento do outro. E aí ele mantém o mesmo posicionamento e vai abaixando. Essa é a estratégia empresarial da Apple, né? Então,
Primeira coisa, posicionamento de marca, né? Então, como que a marca se posicionou? Inovação Inovação tempo toda todo. hora. Então, o que que o cliente compra? Não é um aparelho celular. Não, Ele compra esse posicionamento de status de inovação. sim. Eu sou diferente porque eu uso o Apple. E, Então, essa é claro, a venda. essa é a venda. Então, ele se posicionou aí, ele trabalhou o valor para ser posicionado dessa forma. Então, o cliente entende dessa forma, enxerga desse jeito. E por isso que todo ano a Apple faz o lançamento. E, Qual é a inovação dessa vez? E a próxima, e a próxima, e a próxima. e você vê Então, que assim, o que as ele vende é a inovações inovação, não é o aparelho celular. e a inovação no final, no dia a dia nosso, também o que inova, você praticamente não vê tanta diferença. Sim. Tem inovação? Muita. Sim. Mas assim, no Melhora dia a dia, alguma coisa, tal, não sei o que mais? Sim, velocidade, mas na prática no dia a mesmo, dia, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. mesma coisa. E falando, e por que que eu entrei na Apple? Porque eu vi essa semana uma pessoa que eu achei assim, eu falei assim, poxa, questão de valores. A pessoa ganhou um iPhone 14. Uhum. Não iPhone 14, não, um iPhone 12. E aí, falei, pô, é um iPhone já obsoleto, tudo, né? Mas aí você fala assim, a felicidade da pessoa ganhando não tem preço. Ganhou um Apple. Ganhou um Apple. E aí você olhava o fundo da imagem. O fundo da imagem era uma casa que estava no tijolo, sem reboco nenhum. Uhum. O quanto pagou por aquele celular, dava para praticamente rebocar toda a casa. Sim, exatamente. E aí entra o quê? O valor. Exato. Olha A a pessoa. percepção de valor. Nossa, agora eu tenho um iPhone. Eu tenho um iPhone. Eu sou diferenciada. Mas a hora que ela chega em casa, A casa continua do mesmo jeito. continua do mesmo jeito. A A percepção vida dela continua do mesmo continua jeito. do mesmo jeito. Então, isso é posicionamento de marca. Posicionamento de marca, total. Isso é o que o posicionamento. A hora que eu vi aquilo, eu falei, uau, posicionamento da marca, ela é assim. Agora, aí entra um ponto interessante para você que é empresário. Vê se você pensa assim: ah, eu não vou aumentar o meu produto ou o meu serviço porque, nossa, meu cliente não vai comprar. Mas e o preço da Apple, do iPhone? Não vai ser comprado? Pô, hoje tem 1001 marcas aí que são muito boas também, aparelhos excelentes. São excelentes os aparelhos. E aí, qual que é a diferença de um para o outro? Às vezes, em termos de qualificação de equipamento, basicamente a mesma coisa. Ela Só que, pelo preço que ela pagou, ela poderia ter pego um celular mais novo, com maior quantidade de inovações, sim, só que seria outra marca. sim, E o sonho dela, e no próprio vídeo fala que o sonho dela era ter o quê? Um iPhone. um iPhone. E aí a gente entra num primeiro método de precificação, que é o que a Apple usa. É precificação por valor percebido. Essa Ela não vai por... Bom, a gente vai falar desse daqui já já, né? Mas ela não vai olhar só os custos dela tal, e tudo mais. Ela está vendendo e está pondo preço no valor percebido pelo cliente. ela coloca o preço dela, ela tem que, como se diz, ela vai tirar todos os seus custos? Com certeza, não tem como. Mas o plus dela, ele vai estar o quê? Não vai estar no quanto ela pensa em ganhar, mas no quanto vai ser o valor que a pessoa vai receber. O quanto que ela está entregando de valor. O cliente, ele compra o seguinte, né? Agora eu tenho um Apple, né? Seja um celular, um iPhone, Ou seja computador, qualquer. um iMac, o que for, que vai acontecer o seguinte: agora eu sou diferenciado. Agora, é o status. Exatamente. Agora todo mundo vai me ver como uma pessoa inovadora, uma pessoa diferenciada. Agora eu tenho um celular da Apple. Eu trabalho só com os produtos da Apple, eu sou diferenciado. Exato. Então, isso gera um status para a pessoa, um posicionamento da pessoa. Exatamente. É como agora eu sou melhor que os outros. É isso daí. E ele paga por isso.
Exatamente. E ele Vai já pagar o sabe. preço desse valor. Ele sabe disso, né? Quando a pessoa E já aí o compra. pessoal não reclama. Essa é a parte mais engraçada. Paga caro pra caramba. Deixa de sair, deixa de comer, deixa de fazer um monte de coisa. Sim. Deixa de comprar vários produtos para comprar o aparelho. E olha que interessante, né? Esse foi um trabalho que a Apple fez muito bem, né? Ela estava preocupada que esse pessoal que não tem dinheiro para ser cliente dela não ia comprar? Não. Não. Mas ela estava preocupada em atender o pessoal que tem condições de comprar o aparelho dela. Sim. Então, você que é empresário, na hora de precificar, se a sua estratégia estiver baseada em valor, não tenha medo disso. Saiba se o seu cliente tem condições para isso, tá? Então, você tem que conhecer muito bem o seu cliente. Ela posicionou o valor, mas também ela posicionou um nicho de mercado. Exatamente. Ela falou assim, olha, o meu É produto valor percebido para o valor, meu nicho. valor percebido para clientes high ticket. Exatamente. A gente também não pode ser hipócrita de falar De assim, jeito nenhum. não, ela pensou nesse cliente. Ah, não. Eu entrego muito, o valor é elevado, então eu vou aumentar meu preço. Só que o meu público não é para isso, Não adianta. vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar. Não, Porque vai parar a venda. não tem, não tem, falar assim, nossa senhora, não existe milagre. Você pode até falar assim, então eu vou trabalhar semelhante à Apple, vou trabalhar com isso. Você vai ter que trabalhar com o público high ticket. Exatamente. Você tem que se posicionar, e aí entra mais uma vez a questão estratégica, né? Uhum, Tem que se posicionar, né, e ter para aquele que é seu cliente. isso. E não se preocupa, eu tenho que vender para todo mundo. É uma das coisas que eu mais ouço, né? Quem que é o seu cliente? Todo mundo. Mas qualquer pessoa pode comprar do meu produto. Exatamente. Sim, e pode. Pode. Mas esse é o seu quem você cliente? quer vender? Quem que é o seu cliente de verdade? Quem que é a pessoa, quem que é o público que você quer realmente atingir? Aí uma das coisas que o marketing digital faz muito bem, né? É desenhar o seu avatar, né? O que é o avatar? É como se fosse o seu cliente ideal. A Dona Maria. Exatamente. O que eu gosto. O que eu tenho de Dona Maria, Dona Renata, Dona Patrícia, Dona Priscila? Porque para cada serviço é um. Sim. E aí, na hora de você fazer toda a sua estratégia, você pensa na Dona Maria, Na Dona Maria. que é o seu avatar do seu cliente ideal. Significa que todo mundo dos seus clientes é exatamente igual a Dona Maria? Não, Não. mas é similar. Mas ela tem As características principais que a gente precisa para que o cliente entre na nossa estratégia e na estratégia como um todo, posicionamento de marca, verificação de valor, precificação. comunicação. Aí tudo isso daqui tem característica similar. Uhum. E aí o que vai acontecer? A gente consegue atingir esse cliente com o que a gente está trabalhando. Agora, um dos métodos que eu vejo como um dos mais importantes e assim, é a maneira de iniciar a precificação é o chamado Cost Plus, ou Cost Plus, né, se for usar todo em inglês, que é custo daquele produto. Então, quanto custou para produzir isso daqui, né, se é um produto, ou o meu serviço, quanto custa para eu prestar esse serviço, mais a minha margem de lucro. E aí, eu falo que essa é a forma inicial. Eu entendo que é a maneira correta de você começar a precificar. É considerado um método, então você Sim. vai lá, custo mais margem de lucro, você tem o preço e acabou. E dentro desse método. Dentro desse método, o que que eu gosto, o que que eu vejo muito as pessoas falando, por exemplo, custo. Vamos pensar para nós estarmos fazendo esse material aqui. Uhum. O custo desse material, qual é o custo? Muitas vezes as pessoas pensam que é o quê? É só a luz que eu estou usando agora, A luz, o a ar, internet, a o água. ar. Só que e o desgaste do material? Sim, tem a depreciação de todos os móveis, mobiliários, mas uma coisa que o pessoal sempre esquece, a nossa hora de trabalho. Sempre. Aqui nós temos 2 horas de trabalho de alto valor, que são 2 mentores que trabalham com custos
que tem. E tem o custo para estar aqui, porque você está aqui, você está fazendo isso, você tem um custo para estar aqui. Sim. E esse custo tem o imóvel todo. Então, por exemplo, na área clínica, Sim. nós falamos muito em hora clínica. Uhum. Por quê? Porque, como a gente fala em clínicas, a gente acaba falando assim: qual é o custo que eu tenho para poder trabalhar por hora? Sim. Então, aí nós temos todos os custos, né, dentre fixos e variáveis, para montar o quê? A hora de trabalho, Sim. ou hora clínica. E aí, fora essa hora clínica, mais o custo do procedimento. Então, assim, na hora que você monta o custo, você tem a hora clínica, mais o custo do procedimento. do material, tal. Isso. E depois, né? E quando a gente fala de custo aqui do material, não é só do material que você vai usar, tipo a toxina botulínica. Sim. É o custo, né? Eu tenho. Se você já Sim, levou eu em tenho. consideração na hora clínica a sua hora, A minha, do profissional, o- tudo bem. Senão você tem que acrescentar nessa parte aqui, variável. por exemplo, vamos pensar, vou dar um exemplo que é E assim, depois mais ainda prático para mim. a margem de lucro, né? Isso, porque você tem, por exemplo, a pessoa fala assim: "Ai, qual é o custo da toxina? Qual que é o custo da toxina?" Eu vejo muito isso em paciente modelo. Uhum. Paciente modelo chega: "Nossa, mas se eu comprar a toxina e levar a toxina, é bem mais barato." Falei assim: "Sim, tudo bem, eu concordo com você." Só que o custo do procedimento, que é o que o paciente modelo paga, ele entra o quê? A hora clínica, ele entra a seringa, ele entra a agulha, ele entra o algodão, ele entra o gaze, ele entra o álcool, o papel que ele senta. Isso. Tudo isso entra dentro do custo Essa do parte a gente procedimento. chama de custo variável. Custo variável, que é o custo do procedimento, Isso. de montar o seu produto. Sim. E aí, além desse custo, você tem aquele custo da hora clínica, mais o seu Prolabore. Aí você soma tudo isso, aí você tem o O custo, Prolabore já está na hora clínica. já está na hora clínica. Você tem a margem de lucro. Isso, Aí, no não, caso. é que aí a gente coloca o Você Prolabore faz separado ainda. Ah, entendi. Eu ainda calculo ainda o Prolabore também por hora de atendimento. Entendi. Porque assim, a minha maneira de entender, eu acabo fazendo Também um pouco mais simples. pode entrar na Custo hora fixo, eu considero tudo, tudo e transformo isso nesse preço em por hora de trabalho. E aí no custo fixo entra a Prolabore, já. Uhum. Aí depois vem custo variável. Então todo material, Todo material que vai ser usa, usado tal, ali não sei o que mais, e o valor, o preço do profissional. Eu consideraria aqui também na despesa variável. Na variável. E depois a margem de lucro. Isso. Aí a partir do preço, aí qual é a margem de lucro que eu quero? 20, 30, 50, 100%? Somou custo fixo e variável, aí mais Mais a margem de lucro. E Exatamente. não esqueçam. Aí esse dá o preço. E uma coisa Dentro importante. desse método. E uma coisa importante, não esqueçam da taxa da maquininha do cartão de crédito. Isso está embutido totalmente, com certeza. Porque taxa de banco, Ela é considerada como uma despesa não operacional, mas ela influencia diretamente, porque você calculou, eu tenho um lucro de 20% Eu somaria isso daí lá na despesa variável. na variável. Eu também coloco na variável ali, porque para cada serviço você vai dividir em um número de parcelas, Isso, tudo. exatamente. Então você tem uma taxa também na maquininha. E você vai pagar isso daí só se você teve a venda. Teve a venda. Por isso variável. Exatamente. Então, Isso. dentro dessa metodologia que é o Cost Plus, é exatamente isso. Somei todos os custos e aí cada tipo de produto ou serviço tem a sua característica. A gente falou da estética aqui, Isso. né? As características de uma clínica de estética e soma isso à margem de lucro. Essa é uma. Aí, outra que a gente já falou é o valor percebido pelo cliente. Então, eu vou precificar conforme o valor percebido. Mas também você vai fazer o custo. Aí é que tá. Isso aí eu ia deixar como um plus lá no final. Mas você já deu Já spoiler. deu spoiler. Tem uma outra que é por demanda. Então, poxa, comecei a vender muito, o preço vai aumentando. Então não estou vendendo quase nada, o preço vai baixando. Vai baixando. Então, precificação vai por demanda.
Combustível. Combustível, Combustível não dá nem para entender combustível, direito, porque, combustível por demanda. nossa, Chegando final de semana agora, feriado prolongado. Feriado prolongado. Feriado prolongado, o aumenta que o que preço. acontece? O pessoal já está pensando em viajar. É fatal. Feriado é quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda-feira é aumento de preço. Já aumenta porque eles sabem que vai ter maior consumo Todo mundo tá chegando de viagem, precisa abastecer para trabalhar. para trabalhar. O pessoal eles vão subir o preço, aí eles vão manter para disfarçar um pouquinho, passa o feriado, fica mais uma semana e aí eles voltam ao preço normal. Uhum, Isso é bem claro em preço de sim. variável. Esse daí tá totalmente conectado com o preço variado por demanda, né? Uhum. E E por sacanagem também, né? Vamos falar a verdade. hum, Eu não quero falar não, mas é por sacanagem É, esse daí. pra gente que é o público e a Quem gente. usa, Porque assim, combustível é um tipo de produto que a gente tem que usar. Você uhum, não tem como escolher. Tudo bem que agora com a possibilidade do carro flex, né? Então você varia entre gasolina e álcool, tal, não sei o que mais. Tá começando a chegar os carros híbridos, sim, né? Então assim, como a parte elétrica ainda não está preparada ainda para isso, então a gente nem nem leva leva tanto em tanto em consideração conta. ainda. Mas depois que você tiver, pô, tá caro o combustível, vou ficar só na parte elétrica. Ah, mas não tem muito posto para abastecer a parte elétrica. Tá, eu abasteço em casa mesmo, tenho A placa placa solar. solar e tudo mais. E isso daí, no futuro telhado vai ser placa solar. Vai ser placa solar. Eu vejo assim que vai ser uma grande tendência, né? Já tem alguns Já testes tem. acontecendo. A própria telha já é a placa. Eu já vi empresa, isso daí, empresas que estão fazendo a telha, já o formato da telha ser uma placa solar. Né? E aí você já conecta, então todo o seu telhado Já é já uma é grande placa. já é uma mini usina. Isso. Então, isso daí, por exemplo, para carro elétrico, porque vai ser Sim, um sim, dos sim. maiores problemas do carro elétrico é isso. Não, a gente vê Estados Unidos lá tá com grandes problemas, a China tá com grandes problemas, justamente porque não tem uma rede elétrica suficiente para Vamos pensar, abastecer tudo vamos isso. pensar no Brasil? Se você falar assim, não, vamos incentivar carro elétrico. E Estamos sistema perdidos. de distribuição? É. Então, assim, só na cidade. Então, tudo bem, eu tenho um meu abastecimento particular em casa, tal, não sei o que mais, e em cima disso daí, e lógico, não, se eu não tenho a parte solar e tudo mais, o que vai acontecer? Eu vou sobrecarregar o sistema. O sistema. Eu sobrecarregando o sistema vai ter falta de energia. Sim. Então, ainda assim é complicado. Não vou usar, não tem imposto, mas eu vou usar em casa. Mas se for a rede comum, Rede a comum é gente vai ter problema independente. que vai ser para todos. É para todos. Agora, eu tenho as minhas placas, né? Seja muitas, né? Para ser Muitas. uma mini usina, ou seja, algumas, Uhum. mas eu tenho as minhas. Então, eu uso a minha energia solar para fazer o meu abastecimento, aí começa a ficar interessante. Eu Mas produzo isso para gastar. hoje é exceção ainda. Isso. Hoje isso ainda é exceção. Isso é tendência, né? Então, é mais um tempo ainda para acontecer. E essa questão de demanda também tem um outro aspecto, né? Que você eleva o preço também pela sua produção. Eu até entendo que fala assim, às vezes você tem que elevar um pouco o preço, porque se você começar a vender demais, Uhum. você também não tem pico produtivo para aquele espaço de tempo. Você Sim, consegue produzir por muito tempo, tudo bem. Mas você, para aquela demanda daquele momento, você tem que aumentar o preço até para frear o consumo. sim. Aí entra um pouco assim a questão de Equilíbrio pensar de mercado. de equilíbrio de mercado, de concorrente também entra um pouquinho aí também. Uhum, E próprio ciclo do produto, né? sim. Poxa, se eu vender demais agora, eu vou ter que me matar aqui para poder entregar, ainda assim perco qualidade e depois não tenho mais Eu não tenho nada. mais nada. Como é que eu vou fazer com toda a estrutura que eu precisei preparar para poder fazer aquela entrega? Isso daí é uma coisa que afeta demais. E aí você tem, a gente fala que é sacanagem das pessoas, né? Que é quando aumenta, começou a vender demais,
aumenta o valor do produto, mas também ele tem que avaliar se é por sacanagem, porque tem também, Sim, certo? Tem também tem. por isso, ou se foi por quê? Se foi por limitação de produção também. Sim. Isso tem que. Isso tem muito a ver com essa parte, essa metodologia por demanda. Uhum. Então, pô, aumentou demais a demanda, a gente aumenta o preço. Por que isso? Essa é uma das É uma das características. características. Poxa, se eu tenho uma limitação de produção de X produtos e o público está querendo acima desse X, vai ter que aumentar o preço, porque eu não tenho capacidade de entregar acima desse X. Ah, mas produz mais. Às vezes eu tenho que abrir um turno a mais, eu vou Olha o aumentar meus custo. gastos, então eu vou ter É, que repassar esse gasto. Então isso daí é tudo que vai ser analisado quando você faz preço por demanda. exatamente. Então, quando a gente fala dessa metodologia de preço por demanda, a gente analisa esses aspectos. É exatamente oferta e procura, né? Não tem Então, como. assim, aumentou a demanda, eu aumento o preço. Diminuiu a demanda, o preço diminui. É automático É automático nessa metodologia. nessa metodologia. Outra metodologia, e essa eu acho que é a mais preocupante de todas, é precificar pela concorrência. Essa daí eu nem. Nossa Muitos senhora. empresários, mas muitos empresários que chegam para fazer a nossa mentoria lá, que, como é que você faz o seu preço? A concorrência faz tanto, eu cobro um Um pouquinho pouquinho menos. menos. Eu prometo que eu não estou dando risada por lembrar da área da estética. É, Na área é assim, é fatal. A mas maior ó, parte, não é exclusivo da estética, viu? eu vou falar que assim, a maior parte desse mercado faz isso. Sim, Começa a ver o preço da concorrência. E aí é onde vai entrar na falência. é. Você sabe que quando a gente fala de serviços em geral, tem muito disso acontecendo, mas muito precificação baseado só na concorrência. Só. Só. Só, único e Praticamente. exclusivamente. Única e exclusivamente. Aí você fala assim, tá, mas beleza, o seu preço é esse, ok, mas ele cobre seus custos Então, esse é o ponto principal dessa dessa metodologia. metodologia. Vou precificar conforme a concorrência, eu fico aberto a uma possibilidade de ter prejuízo. Uhum. Pô, de repente, pode esse preço aqui que eu estou fazendo baseado na concorrência não suprir. E aí, quebrar? Vai quebrar. Vou quebrar, com certeza. Não tem. Ah, Então, mas essa é uma grande preocupação dessa metodologia. nessa metodologia você tem que praticamente ajustar os seus. Você é errada essa metodologia? Eu não falo Não, que é errada, não é. eu não falo que é errada, mas eu falo que nessa metodologia você tem que ajustar os seus custos para o seu preço. Exatamente. Então, você vai estar igual ao seu concorrente. Uhum. Você não vai poder fazer um valor muito maior. Aí eu vou ter que mexer tudo internamente para que eu tenha condições de fazer isso. É. Ele abaixou, eu abaixo também. Aí eu tenho que me preparar para poder subir E aí é onde esse quebra o preço. mercado inteiro. Exatamente. Essa é uma das grandes coisas e dificuldades dessa metodologia. O mercado, ou todas as empresas que estão envolvidas nisso, vão ter prejuízo e podem ter uma guerra de preço que vai levar a que elas todas quebrem. Você quebra o segmento. Exatamente. Você quebra, na realidade, você quebra o segmento por inteiro. Porque assim, eu faço por concorrência, você faz por concorrência. É. Eu cobro, vamos pegar um Eu produto, fico olhando você baixou o preço, eu abaixo. Aí Você- você viu que eu abaixei o preço, você eu vai lá e abaixo abaixa mais. também. E aí E vai vai esse ficar, ciclo. vai esse ciclo até daqui a pouco eu falo assim, ó, vem aqui que eu tô te dando de graça. Na verdade, nem é ciclo, né? Parece bola de neve, né? É uma O negócio bola de só vai neve. multiplicando cada vez mais, vai crescendo a E aí, complicação. nossa senhora, nossa, mas esse preço eu não consigo fazer. Como que ele consegue fazer esse preço? Ele tá lá do outro lado falando assim a mesma coisa. Nossa, eu não consigo fazer esse preço, mas como que ele consegue fazer esse preço? E os dois estão pensando a mesma coisa, os dois estão com o mesmo problema e cada vez estão abaixando mais o seu produto. Isso daí é fatal para todas as empresas. Para todo o Exatamente. segmento vai quebrar em cima disso daí. Exato, exato. Não tem como. Então, a gente tem que olhar o concorrente? Eu concordo que tem. É Mas essencial. ficar exclusivamente na metodologia de precificação por concorrente, eu acho preocupante.
Meu ponto de vista. Eu também. E aí entra a questão de percepção do cliente. Chega um momento que o que que eu observo? O cliente começa a ver, tá, beleza, você abaixou, eu abaixei, você abaixou, eu abaixei. Vai chegar um momento que o cliente sabe o valor do nosso serviço, do nosso produto. Ele vai olhar, ele fala assim, eles estão mudando alguma coisa para fazer nesse valor. Exatamente. Porque não tem como fazer esse serviço neste valor. Ele não compra nem dele nem meu. Sim. Porque ele vai. É a questão da percepção do valor, né? É. Peraí, tem alguma coisa errada. Não vai ter tudo isso daqui por esse preço. Não dá. É E impossível. aí ele fica com dúvida. E aí ele vai Ficou com procurar. dúvida, a gente perde confiança. E aí ele vai procurar Confiança já era. um outro que tem o valor mais, E aí mais o justo. que às vezes acontece, né? Eu saio de um determinado tipo de produto para um outro tipo de produto por causa disso. Uhum. Vamos dar um exemplo? Carne de boi. Sim. Né? Começou a aumentar, o pessoal vai lá para carne de frango, carne suína. Começou a baixar. Volta para carne de vaca. Tá esquisito, vamos para outra lá. Ele vai ter essa mesma coisa. Exatamente. Se tiver muito baixo, ele já começa assim, Essa falsificado, percepção, isso. foi roubado, contrabandeado, não está pagando imposto, tem algum problema. O produto X custa normalmente R$100. Nossa, mas naquela loja está vendendo por 40. A mesma marca, a mesma coisa. Ih, tem alguma coisa errada, deve ser enganação. Se você olha um site, vamos falar da compra eletrônica. Perfeito. A compra eletrônica é muito claro isso. Perfeito. Você tá lá, você procura, você faz uma busca sobre um produto. Todo lugar, 2.000, 2.100, 2.000, 2.100, vai ficar naquela faixa de preço, entre 2.000 e 2.100. Aí você acha um site no mercado, por 1.500. Você vai comprar? Seja sincero. Não vai. Não vai. Porque você sabe que aquilo ali é golpe. Sim. E a mesma percepção que você está tendo desse site, os clientes têm do seu estabelecimento. Exatamente, a mesma coisa. É a mesma Seja coisa. na venda virtual ou na presencial. Ou na presencial. A mesma coisa. Não adianta. Se todo mundo está cobrando entre 2 e 2.100, o valor e o preço está dentro dessa faixa. E esse é um exemplo muito legal que você trouxe, porque mostra mais uma vez o quanto que a nossa estratégia influencia na precificação e a precificação na nossa estratégia. Na estratégia. Poxa, na minha estratégia eu tenho que ter esse posicionamento, o preço tem que mostrar esse posicionamento que eu quero ter. Senão, não vai. Já era. Não tem como, não, é impossível. Mas é direto do fabricante, não vai, não adianta. Tanto que tem várias indústrias hoje que têm a venda direta para o consumidor e o preço deles é igual ou muito próximo do preço de venda que chega no produto final passando pelo distribuidor. Por quê? Ele quer ganhar mais? Não, porque senão ele também não vende. Sim. Ele também não vai vender. Por mais que ele fale assim, eu sou indústria, poderia vender? Tem dois pontos aí, né? Tem esse, que é o principal, mas tem um outro ponto também. Se ele começar a vender mais barato, ele deixa acaba com todas as com o distribuidor. Aí o que vai acontecer? Onde ele não consegue alcançar que ele alcançaria pelo distribuidor, ele não vai ter mais, porque o distribuidor não vai querer comprar. Não vai querer comprar dele. Com ele. Também você vende mais barato, eu fico com o meu estoque parado aqui. algumas lojas hoje em dia. Sim. Algumas lojas hoje em dia. Nós já falamos em outros episódios de uma coisa que aconteceu comigo. Eu comprei um celular, fui numa loja, eu já tinha visto o preço online na mesma loja. A hora que eu cheguei no presencial, o preço era muito maior. O que eu fiz? Eu fui lá na frente do vendedor, falei assim, meu filho, tá aqui, ó. Ele falou assim, Gil, sinto muito, eu não consigo fazer esse preço. Eu falei assim, então você vai me desculpar, mas eu vou precisar comprar aqui. Sim. Aí ele falou assim, fica tranquilo, sem problemas. Comprei. Aí ele pegou na loja e aí pegou o pior, com o mesmo vendedor ainda. Foi isso. Aí ele falou assim, ó, a partir do momento que eu comprei, 1 hora depois, eu podia pegar o aparelho na mesma loja.
E aí é que entra um ponto assim de erro estratégico gigantesco, né? Eu acho O que complicado. você fez com a sua loja? Você está queimando a sua loja. É nesse sentido. Agora, não, vou fazer um ponto de entrega de produtos, vou fazer um ponto de experiência para o meu cliente, tal, não sei o que mais. Aí é outra coisa. Você está sendo estratégico para vender online, porém com um ponto que vai fazer total diferença para você. Tanto é que essa loja está fechando um monte de lojas físicas neste ano. Perfeito. Tanto, Que é isso, tanto. né? Ah, o que está O que acontecendo? está Aí, acontecendo? É economia, só tal. economia? Economia influencia, claro que Claro sim. que sim. Mas principalmente a sua estratégia perante o que está acontecendo com a economia. E o pior é que assim, foi muito engraçado, que agora ainda nós estou falando desse exemplo, estou lembrando que essa empresa hoje ela está fechando várias lojas aqui no Brasil. É, E aí, um dos motivos é esse. sim, sem dúvida, Você compra online. sem dúvida. A maior parte dos Mas produtos. aí é que é o ponto. Você compra online nesse momento, igual você Sim. fez. Mas você vai ter vontade de comprar de novo nessa marca, dessa loja? Não, não vai, porque, por exemplo, eu não vou lá na loja para comprar. Se eu precisar, eu só compro no, Não, já vou ver o preço e lá. muito provavelmente você não vai comprar de novo dessa loja. Você vai comprar de uma outra concorrente. Fala assim, ah, eles não se preocupam tanto com a gente. Não. Isso você vai pensar só em preço ali. Você não vai É, pensar em relacionamento. exatamente. Não tem. Ah, não. E sem Essa com... loja aqui, sei lá, é meio esquisito, eles não se preocupam muito com a gente. Aí assim, o outro ficou, às vezes, R$ 10 mais caro. Não, você Acho que vai é na mais outra. tranquilo aqui, vou aqui. Eu já pego na hora. Eu pego na hora Exatamente. ali. O fato de você ser atendido e você pegar na hora às vezes é muito mais prático Sim, do que você é um esperar. valor percebido, o pessoal vai pagar esse preço, mas você tem que vender isso como um valor. Sim. O que aconteceu na sua experiência é que não foi vendido como valor. Não. Não. Simplesmente, eu não posso fazer, tal, não sei o que mais. E o vendedor não estava errado, porque a empresa que não Na teve a realidade não estratégia era, adequada. na realidade o vendedor realmente ele não tinha Sim, autonomia sim, sim, para sim. fazer aquele valor. Então, assim, é uma questão Exatamente. empresarial. É É. uma questão do quê? Do CEO, da E teve estratégia uma dele. estratégia totalmente equivocada. E tá colhendo os frutos. Exatamente. Não tem como. Não tem como, pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do tamanho da empresa. Mas não tem como, o Não resultado adianta. sempre vem. Seja ele positivo ou O negativo, o negativo. resultado sempre vem. Não adianta você plantar mandioca e querer colher milho. É Exatamente. impossível. Você plantou Exato. mandioca, vai colher mandioca. Exatamente. Não tem. Quer colher milho? Plante milho. Exato. Não tem como. Bom, e voltando para as nossas metodologias, tem uma outra metodologia, eu cheguei a acompanhar uma época que é bem interessante, né? Que é o que a gente chama de metodologia dinâmica. O preço varia por qualquer coisa. Todo dia. Exatamente. Teve uma época que eu acompanhei a venda de cerveja. E era muito interessante porque assim, o vendedor ele saía para fazer a rota, né, de venda e tudo mais, e todo dia de manhã, antes de sair para a rota, ele tinha uma reunião matinal. Uhum. Chegava lá, estava na reunião, aí o gerente, então assim, o preço é diferente? Não exatamente o preço é diferente, mas Tem o que o promoção. pessoal fazia? Exatamente. Lá eles chamam de bonificação. Bonificação. Você vendeu 2 caixas, em vez de vir 24 em cada caixa, você põe mais 2. Uhum. Né? Então vai ser caixa com 26. Tal, não sei o que mais. O que você está fazendo com isso? Você está mexendo no preço. Sim. Quando você chegava lá no ponto de venda, que era o bar, o restaurante e tudo mais, e falava para ele, hoje nosso preço é esse daqui. O cara fala assim, pô, então me manda tantas, isso, aquilo, tal, não sei o que mais. Chegava no dia seguinte, agora não tem mais essa bonificação, não vai, você vai vender o preço normal. Aí você sai para vender. Aí depois no outro dia, não, agora a bonificação é de 3, De 3. depois é de 4, depois é de nada, depois é de 1. Então ele variava. Agora, o que fazia essa variação? N elementos.
Ah, é porque o concorrente mexeu no preço, é porque aumentou a demanda, ou porque abaixou a demanda, é porque está precisando bater a meta, não está precisando bater a meta, é porque está precisando mexer na nossa receita. O estoque está aumentando, o estoque está exagerado, não está Exatamente, precisamos baixar o saindo. estoque. Eu estou Ah, produzindo e não está é saindo. posicionamento da marca. Eu lembro que um tempo atrás eu já não estava não estava acompanhando, mas eu vi acontecendo. Aquelas marcas Teresópolis, eu acho que é. Teresópolis. Poxa, estava mais barato do que a cervejinha de segunda linha. Sim. Eu mesmo comprei um monte. Só que Pô, depois ela voltou no preço normal aí, dela. mas por quê? Ela Porque queria foi preço de posicionar. lançamento. Ó, estamos vendendo tudo isso aqui. Ela começou e qual que era o que ela queria? Estar presente. Então, ela fez aquele preço no prejuízo, com certeza, mas por quê? Porque ela queria estar presente no mercado. Então, tudo quanto é lugar que você ia, você tinha dela, Nossa com um Senhora. preço diferente. É. E era verdade. Depois, começou a vender no preço dela mesma. Dela mesmo. E E aí aí, diminuiu o diminuiu as posicionamento. quantidades, mas ela estava presente. Então, Uhum. a estratégia de precificação nesse caso era para poder se colocar no mercado. E aí é aquela ação que você faz para posicionar sua marca. Sim, E você já não fala isso exatamente posicionar, mas para entrar no no mercado. mercado. Nesse caso aqui Nesse que eu dei. caso. O posicionar é. É, Eu tem quero que você. ser considerado uma cerveja barata. Então, usando de novo a Sim. cerveja, né? Então você vai sempre estar mais baixo. Não, mas então, mas aí você vai posicionar em que sentido? Olha, você entrou no mercado, olha, vocês me conheceram agora, olha, o meu preço é Sim, esse. pensando na Na estratégia estratégia como um sim. todo, é o O preço mais posicionamento baixo foi de de entrada. Aí entrada. depois eu mudei meu preço lá para cima para poder colocar dentro do segmento que era o premium. E aí por que eu falo que é o posicionamento? Porque na entrada eu já aviso o meu consumidor, olha, meu amigo, é promoção, é Só bonificação, agora, é tal, só porque agora. Você depois quer, volta no preço normal. ó, o preço normal é este, Isso, tá? Esse é o preço normal, esse é o valor do meu produto. isso. E aí, para posicionar o meu produto, agora nós estamos fazendo o quê? Para entrar no mercado, nós vamos fazer uma promoção, bonificação, alguma coisa, você vai ter este valor. Isso. Tanto que, às vezes, eu vejo o Guaraná, vem na tampinha. Sim. Vem na tampinha. Preço sugerido. Uhum. Para quê? Porque ele quer aumentar a venda. Sim. Por algum motivo ele fez aquele preço e tá lá. Ele está lá. E ele quer que todo mundo compre nesse preço, Compre porque ele nesse- vai ter uma estratégia de marketing envolvida nisso ainda, Nisso. não sei o que mais. Eu já vi algumas. E assim, não são marcas desconhecidas, são Não, marcas, são grandes marcas grandes que marcas, fazem esse tipo de estratégia Sim. por um determinado período de tempo para poder o quê? Alavancar vendas. Ah, quero bater no meu concorrente. Então vou fazer um negócio muito agressivo porque eu quero bater nele. Então vai lá e pumba. Aí Faz. tá retirando o meu mercado. Ah, é? Então espera aí, 2 segundinhos que já Já dá um já jeito vamos, nele. já vamos dar um jab nele ali, já resolve o problema. Exatamente. Então, e aí entra muito da estratégia empresarial de novo, né? Tô batendo Tudo. muito na tecla porque é Precificação, importante a gente entender isso precificação é estratégia empresarial. o tempo todo. Vou mexer com o meu concorrente, porque eu sei que o meu concorrente tá com o caixa dele meio complicado, tá, não sei o que mais, e por isso que ele está fazendo isso aqui. Então, já que ele está fazendo isso, eu vou mexer mais ainda, vou ser agressivo, porque eu sei que ele está no limite dele, ele não vai conseguir fazer mais que isso. E se ele fizer mais que isso, ele quebra. Então eu faço E ele vai isso quebrar das daqui, duas formas. exatamente, para poder manter. Então, quando a gente fala de dinâmico, uma das coisas que envolve é a Que questão envolve da a concorrência. concorrência. Exatamente, Você está olhando para o concorrente, mas você está olhando de forma estratégica. exatamente. Não de forma só assim, não, eu quero só, não, meu Só preço vou é fazer meu preço baseado baseado nele. Não, nele. é estratégico. Eu vou fazer Forma durante um estratégica. tempo para que eu possa bater nele Uhum. e aí depois eu volto ao meu preço normal. Sim, pensando nesse aspecto aqui, Isso. né? Quero bater no meu concorrente. Sim,
Agora, poxa, não, eu quero me posicionar de uma outra forma, eu quero que meu valor seja percebido de outra forma, então eu vou trabalhar nisso, aí eu vou ter uma campanha de marketing para isso, não sei o que mais. Aí você vai se reposicionando e acerta da outra forma. E agora, qual outra estratégia que nós temos? Então, essa é a que eu mais gosto, que eu chamo de metodologia combinada. Essa eu tô falando, não é a que eu mais gosto, mas eu acho que é a que tem que ser usada. Eu entendo dessa forma também. Por quê? Você viu que a gente falou algumas metodologias aqui, mas elas sozinhas, elas podem ter situações de te deixar assim, aberto para um prejuízo. Sim. Então, eu prefiro que... Todas têm vantagens e desvantagens. Exatamente. Pegar uma mescla de algumas ou de todas para poder fazer a precificação. Então, como que eu costumo sugerir nas nossas metodologias? Começa precificando pelo Cost Plus. Então, vou ver meu custo, tal, não sei o que mais, minha margem de lucro. Aí eu vou comparar com o meu concorrente e aí vejo como é que está o meu preço com relação ao do concorrente. Uhum. Legal, tenho margem e tal. Beleza, aí eu vou ver valor percebido. Então eu tenho condições de aumentar esse meu preço aqui pelo valor percebido, eu vou lá e aumento. Automaticamente eu estou aumentando minha margem de lucro. Sim. Se não, poxa, eu tenho que repensar alguma coisa aqui para poder chegar no ponto adequado. Aí depois eu vejo minha demanda, como é que está minha demanda, eu vejo o ciclo do produto. Então tudo isso daqui vai me dando elementos para eu trabalhar o meu inicial, que era o Cost Plus, Uhum. para ver se eu posso aumentar ou diminuir e tudo mais. Resumindo, faça o custo do seu produto de forma bem feita. Isso é essencial no meu ponto de vista. Eu falo assim, ó, você quer precificar, saiba o custo do seu produto. A partir daí, você vai fazer o quê? Qual é a margem que você vai colocar? Exato. Essa margem compara com o concorrente, tá legal, não tá? Uhum. E aí você pode brincar as variações. Ó, não, agora vamos. Agora vou sacanear. O pessoal tá comprando demais, sobe. Tá, então você vai mesclando todas elas dependendo dependendo do mês, dependendo do dia, dependendo da semana. Sim. Tudo isso é levado em consideração. Minha sazonalidade. Então, tem que ser levado em consideração a sazonalidade também, parte estratégica, mais uma vez. Precificação está conectado diretamente com a estratégia empresarial. Não tem como dissociar. Não tem como. Vai fazer promoção? Você vai diminuir margem. Exatamente. Misturei tudo isso daqui, todas essas metodologias e consegui fazer a minha precificação. A minha precificação está conectada diretamente com a minha estratégia empresarial. E por que isso? Porque a precificação vai colaborar para os resultados que eu quero alcançar. Uhum. Porque no final das contas, todos nós que somos empresários, o que a gente quer? Resultado. No bolso, poxa. É resultado. É chegar final do ano e ir para Maldivas. É lógico. Poxa, não tem. Eu quero que a minha empresa, e aí entra o ponto, né? Trabalhar processos faz com que a gente fique livre. Uhum. Nós, como empresários, temos que ser servidos pela empresa e não a gente servir a empresa, né? E aí a empresa nos serve. Então a empresa roda sem a gente precisar estar lá. Essa é a parte fundamental. E aí ela roda tal, tudo direitinho e me dá dinheiro. Ela me serve. Então como é que faz para a gente dar dinheiro? Né? Para ela te dar dinheiro? É você precificar de forma adequada dentro da estratégia para que você tenha uma margem de lucro adequada. Sim. Aí sim, né? Pô, vou para Maldivas, vou para tal lugar, vou para outro, vou para outro. Aí você vai fazer o que você desejar, da forma que você desejar, com a Poxa, mas você sua tá lucratividade. Vou largar a empresa? Não. Não, você sai uma semana e volta. Indicadores. Você é empresário, você é empreendedor. É estratégico, não é operacional. Ó, isso daqui, é o que mais acontece com empresários hoje em dia. Isso daqui, no operacional. Isso daqui, ó, você pode estar lá na Maldivas e você resolve tudo. Você vai continuar acompanhando. Sim. Nos seus intervalos da viagem, você pode acompanhar. Você quer coisa melhor do que isso? Antigamente, né, a gente falava assim, né, quando começou o smartphone, né? Uhum. Pô, você acha que você vai usar telefone só para falar?
Hoje em dia, né, a gente tem que falar assim, você acha que vai usar o celular só para ficar no WhatsApp? Até porque para falar no telefone, ninguém atende telefone, né, Cara, é hoje. engraçado como mudou a característica, né? Nossa, Hoje você não usa mais. Você fala de telefone primeiro que o telefone fixo praticamente morreu, né? não, Então, assim, falar não, eu uso o WhatsApp. é, E, aí e a gente está falando do WhatsApp porque aqui no Brasil é o que mais se destacou. Você tem o tem Telegram, que é Telegram, semelhante, que não deslanchou, né? mas Tem gente que usa, tem, mas não mas deslanchou. não deslanchou tanto. É. Ele é muito bom para comunicação assim interna, de grupos, de comunidades. Ele tem uma boa parte Sim, sim. É, tanto que o WhatsApp teve que correr atrás da comunidade, né? Porque estava perdendo terreno para o Telegram por causa justamente por disso. causa disso. Por causa disso, no número de pessoas por grupos. Sim, 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 sim. Esse foi o grande detalhe. Tinha muita gente migrando para o Telegram e automaticamente começando a usar para grupos, começa a usar as outras funcionalidades também, Sim, né? Começaram a perceber uma queda de de usuários, né? usuários. E de utilização. É de tempo de horas na plataforma. Exatamente. E Então eles aí, tiveram que mexer. então, assim, precificação. Primeira coisa, monta o preço do produto. Qual, Custo do produto. Sendo mentor aqui, tá? Aí vale tanto para estética, que o Gilmar faz muito bem, quanto para empresário em geral, como eu faço. Primeira coisa, né, é o que a gente costuma sugerir. Faz o preço. O seu custo mais a margem de lucro. O quanto Então, você quer? quem é da área da estética, a sua hora clínica, com todo o material e mais a sua margem de lucro. Você vai chegar num preço. Para outros empresários, seu custo variável com custo fixo por produto, né? E aí Uhum. você põe a margem de lucro. Então você vai ter um preço. Esse preço aí você começa a verificar os outros detalhes. Então, olha a concorrência, olha a sua demanda, olha como é que está a percepção de valor do seu cliente com relação ao seu produto ou serviço, As condições do e aí seu você vai cliente, adequando esse preço que você chegou do Cost Plus. que aí ele vai te dar o quê? Por fim, qual é a margem de rentabilidade que você vai ter? Exatamente. Que no final você fala assim, você usa todas elas de forma o quê? Combinada. Isso. Não tem como você não utilizar isso, porque senão você fica perdido no mercado. É. Poxa, mas é difícil de fazer preço, hein? Eu digo um Sim e pouquinho mais não. complexo porque envolve a parte estratégica. Só que aí entra um ponto que já é tendência que está sendo começado a utilizar, né? Inteligência artificial, análise preditiva, né? Você pega uma inteligência artificial, começa a colocar todos esses elementos, né? Tem análise de Big Data, né? Todas as análises de preço, como é que está, como é que não está concorrente, põe tudo isso daí numa inteligência artificial, ele vai chegar Ele te dá o valor. num Ponto. preço. Então, são meios, são ferramentas que estão revolucionando as As metodologias de metodologias. precificação. Hoje eu falo assim, a inteligência artificial ela está vindo para facilitar a nossa vida. Esse é o ponto. Você precisa entender como há uma ferramenta para te facilitar. Isso. Outro dia eu escutei uma pessoa falou assim, tinha que acabar a inteligência artificial. Eu falei assim, ele não sabe o que é uma inteligência artificial. Ele não sabe, tenho certeza que ele Ou então assistiu muito filme do Exterminador do Futuro, né? também pode ter acontecido. Eu acredito que sim, pela idade da pessoa e o posicionamento dela, eu acredito que sim. Porque a inteligência artificial hoje te acelera muito as suas atividades. Você vai pensar muito mais no estratégico e o operacional, ela já vai te dar ela te dá, hoje, na minha situação, eu vou te falar que eu ganho pelo menos em uma semana de trabalho, o que eu uso de inteligência artificial, eu acho que eu ganho uns 4 dias. Uhum. O que eu faço em 5, eu farei em 10, 9, Exatamente. mais ou Exatamente. menos isso. É. E aí, para você que é empresário assim como nós, coloca isso dentro da sua estratégia, né? Seja pessoal ou empresarial. Uhum. Coloca ferramentas de inovação, não só a inteligência artificial, mas qualquer outra, que facilita o seu trabalho. Que acelere o seu trabalho. Esse é o ponto. Porque assim, poxa,
Se eu tenho uma inteligência artificial que faz a parte operacional que eu preciso fazer de análise de dados, pô, eu vou pensar na estratégia. Aqui a inteligência artificial está trabalhando para precificar baseado num monte de informações, que é, por exemplo, uma análise de Big Data. Todas aquelas informações, a inteligência artificial trabalhando aqui. E eu estou entendendo quanto isso daqui vai impactar na percepção de valor, eu estou entendendo quanto que isso daqui vai impactar no concorrente, né? O quanto que isso vai A minha impactar demanda. na minha demanda. Exatamente. Eu falo E assim aí que você continua usando a inteligência artificial, poxa, então se isso daqui acontecer, né, dentro das minhas características da minha empresa, assim, você dá essa informação para a inteligência artificial, quanto isso vai impactar na minha linha de produção? E aí, o quanto que eu preciso, por exemplo, aumentar, comprar equipamento, contratar funcionário e tudo mais, tudo isso daqui, você alimentando adequadamente a inteligência artificial, ela vai fazer para você. duas Olha coisas, quanto você duas ganha. coisas importantes. Primeiro, alimentando adequadamente. Sim, esse é essencial. Essencial. Você saber o que perguntar, você saber como alimentar é extremamente fundamental. Porque senão você vai no sentido contrário. Ele vai te dar a resposta do que você pergunta. Exato. Eu sempre falo assim, ó, a resposta que você teve é do que você perguntou. Uhum. Você perguntou bem perguntado, vai ter uma boa resposta. Você não perguntou tão bem, você também vai ter uma resposta não tão agradável. Sim. E as pessoas falam da inteligência artificial, que isso, que aquilo. Que eu falo assim, as pessoas antigamente elas faziam o quê? Fluxo de caixa onde? Caderninho. E ela vendia, anotava. Tem algumas empresas que até hoje fazem isso. Aí você tinha que chegar no final do mês e somar página por página, Não, dia por primeiro, dia, no dia, as categorias. no Nossa. dia você já tinha que ir somando tudo que você vendeu. Então você está no meio do dia, putz, quanto eu vendi? Você tinha que ir lá pegar a calculadora, fazer o cálculo. Passou 3 horas, você fala, nossa, quanto que eu vendi? Aí entrou uma planilha. Você jogava na planilha e já te dava soma automática. Coloca uma fórmula lá e maravilha. Já não acelerou? Putz. Não facilitou? A inteligência artificial ela está evoluindo a planilha. Exatamente. Eu falo que muitas pessoas que têm medo da inovação, da evolução, mas você não vai perder mercado. Você não vai perder postos de trabalho. Vai mudar o posto de trabalho. Aí entra o ponto, né? Isso daí vai tirar meu emprego, né? Para quem é funcionário, né? Mas isso daí vai tirar meu emprego. Não, ele vai substituir. Então, quem é colaborador, e aí vale para gente, empresário, como eu vou fazer, qual o tipo de colaborador, qual a qualificação do colaborador que eu quero para o futuro. Isso. Então, poxa, hoje eu tenho um trabalhador que é braçal. Eu vou precisar desse trabalhador braçal, se for uma indústria, por exemplo. Não, de repente, esse daqui, o trabalhador, eu vou substituir por um robô. Mas você pega o trabalhador e põe ele para operar a máquina. Exatamente. Então, aí entra a qualificação. Então, a qualificação daquele que é braçal, ele vai ser para operador de máquina. Sim. Né? Isso aconteceu na Revolução Industrial. Totalmente. Né? Então, em vez de fazer artesanalmente, ele passou a ser um operador de máquina para poder acontecer. E está acontecendo a mesma coisa, só que em vez de ser uma máquina, é um computador. É um uma computador. Inteligência artificial. Inteligência artificial nada mais é do que um computador. Sim. É um programa de computador. Só que está sendo preparado de tal forma que pareça um ser humano pensando. E pareça é a palavra-chave aqui, tá? Porque parece. Porque não o nosso cérebro ainda é um computador muito mais evoluído. Se usar. Precisa ser usado. Eu sempre falo assim, precisa usar, precisa ter vontade e foco de usar. Aí a gente junta as duas coisas, né? Mente e o cérebro, né? Sim. O cérebro tá lá para funcionar, é tipo o computador, né? Pô, tem um baita de um computador que é a última geração. Só que quem está operando o computador mal conhece o Windows. Não vai acontecer. Você viu que eu dei risada na hora que você começou a falar do computador? Eu dei risada porque eu ganhei meu primeiro computador, não vou falar que ele era um XP, tá? Antes do AT 286, 386, 486, isso já faz muitos e muitos anos, 96.
é, 96 que eu ganhei esse computador. E aí, meu sonho era ter um computador em casa. Poxa, um desktop, né? Ainda aquelas trambolho, monitor verde ainda. É, sou velho também. E, O que de tubo, né? O monitor parece Monitor uma de televisão de tubo, uma tubo desse televisão de tamanho tubo, aqui, tá? E a isso. telinha desse tamanho. E aí era ainda MS-DOS, que hoje o pessoal chama de prompt. É. Você vai lá e coloca lá quero escrever um prompt. Nada mais era do que o MS-DOS. Não tinha ainda, o Windows estava começando. E o COBOL. COBOL, nossa senhora. Aqueles disquetes, depois foi reduzindo. E aí foi muito engraçado, porque eu tinha falado com meu pai fez de tudo, comprou esse computador. E eu já mexia num computador na escola, tudo. Quando chegou o computador em casa, falei, uau, poxa, ganhei o computador. Tava hiper, mega, ultra feliz. O que que aconteceu? Já era na época, já tinha o 386, estava chegando o 486, eu ganhei o XP, que era bem desatualizado, era como o iPhone 13 ali, 12. O que que aconteceu? Liguei o computador, uau, legal. E agora? Cri, 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 cri. Falei, mas ele não entra naquele programa que eu mexo, que veio com o programa que eu mexia. Mas ele já não entra no programa? Falei, opa, espera que o negócio é um pouquinho mais embaixo. Aí compra um livro de MS-DOS e vai ler isso daí. Mas eu travei meu computador. Só que hoje o que que acontece? Hoje é muito mais prático. Hoje você já tem, hoje a pessoa já nasce com o quê? Com um computador na mão. Sim. Que é isso daqui. É. Não, E sem isso, contar que você não precisa saber metade do que você precisava no isso MS-DOS. daqui hoje é 10 vezes, no mínimo, mais evoluído do que os nossos computadores dessa Não, época. o quê? Isso daqui, No mínimo 10. o computador que eu tinha, ó, a capacidade dele a capacidade total dele era menor do que às vezes alguns aplicativos que eu tenho no celular hoje. E era um puta um computador, era um Sim, negócio fenomenal. E o que ele tinha de espaço de memória é o espaço que ocupa um app hoje. Sim, exatamente. O disco de 3 e um quarto, porra. Sim, sim. Nossa. Nossa. 500. Para você que é mais novo, era um Procura. disquete flexível, preto, desse tamanho assim. Que era enorme, o 5 e um quarto, que era. E cabia, acho que era 516 megas. Acho que era menos. A 516 16 era o pequenininho, o menorzinho. Era Que já foi a muito, evolução que dele. já foi a evolução, era muito pouco. E aí você fala assim, poxa, e aí isso daí você vai vendo o quê? Tá só evoluindo. A inteligência artificial veio o quê? A mesma coisa. E aí o ponto, né? Por que que a gente trouxe Esse assunto. esse assunto, né? Que a gente lembrou coisas boas lá de trás, né? Ferramenta evolui. Agora, a nossa percepção, isso Também tem que evoluir. tem que evoluir. Por quê? Porque senão eu não consigo acompanhar e eu, principalmente, eu não consigo aproveitar essa evolução da ferramenta. Isso. E esse é o ponto, né? Para nós que somos empresários, isso pode mostrar que é a saúde da nossa empresa ou a morte dela. Uhum. Por quê? Porque se eu não inovar, e inovar significa trazer ferramentas que auxiliam, que melhoram, e eu trago algo diferente para o meu cliente, com o meu produto ou o meu serviço. Então, se eu não inovar, eu vou morrer. Não tem como. Porque tudo é assim, é o ciclo de vida. O ciclo de né? vida do produto. Você nasce, aí vai lá em cima tal, e depois ele vai até acabar. Nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre. Agora, Acabou. e na nossa Não tem. empresa, a gente vai deixar acabar ou a gente vai evoluir? Porque aí o que a gente faz? A gente continua subindo, 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 subindo. Isso é Isso extremamente pode importante. acontecer de você ter o exemplo típico, né? Pô, antigamente a gente usava a máquina fotográfica com filme. A Kodak era uma empresa gigante no mundo inteiro e tudo mais. Ela não evoluiu. Desapareceu. O que que aconteceu? Ela ficou presa naquilo lá, ela não entendeu a máquina digital como uma evolução e foi substituída. Trocou. Então já era, morreu. A Olivetti, a mesma coisa, né?
máquina de escrever, ela não saiu desse produto, ela não evoluiu, porque ela estava melhorando, só inovando dentro da máquina de escrever, mas ela não viu a Ela não viu o tendência que era o teclado. computador. Ela não viu o teclado. Pô, o computador era muito além do que uma máquina de escrever. Nossa. A máquina de escrever mais evoluída, tal, que era eletrônica, você apertava lá, tinha uma bolinha, E ela né, tinha que o batia, corretor. né? E eu Tinha um tinha o corretor corretor, automático. era uma beleza que você conseguia Só que apagar. só que no computador, pô, você vai lá, tal, não sei o que mais, usa o Word. Pô, você vai lá, muda, não errou, tal, tira daqui, põe para baixo, tal. Putz. Aí depois que está tudo pronto, agora você imprime. Maravilha. O que Você o não pessoal fez? precisava, Deixa a máquina de escrever de lado. você não precisava ajustar o final da linha. Isso. Nossa, ou coisa que era chata era ajustar a palavra no final da linha para Sim, ficar o sim. texto certinho, Uniforme. uniforme. Ei, agora hoje você vai lá e faz o quê? Justifica. Pum, pum. Você digita do jeito que você quiser lá, sem fazer nada, você aperta uma teclinha e ele faz assim, ó. Pronto. É. E ainda tem Não pessoa que não gostei, eu sabe quero que disso. fica pro lado de cá. Não, quero que fica pro lado de lá. Pronto, você aperta um botãozinho, você muda isso, muda aquilo. Quando você Se tinha fosse antigamente, você tinha que fazer o quê? Digitar tudo. Digitar não, né? datilografar. Datilografar tudo de novo. Quando você tinha que colocar na margem direita o nome da cidade e a data para fazer uma carta. E aí você tinha que contar os espaços. Pô, era uma chato. era uma perda de tempo, Sim. mas na época não tinha outra Era a opção opção. que tinha na Era a época. opção que tinha na Exatamente. época. Então, e isso, né? O que aconteceu com os empresários daquela época? Poxa, eu lembro, eu estava na seguradora, fazia tudo em máquina de escrever, a especificação do seguro. Do seguro. Né? Então, fechava um seguro, vinha a apólice e junto vinha essa especificação, Uhum. que era especificando tudo que Especificando tinha. tudo que tinha. Tinha que sentar lá e datilografar tudo aquilo. Quanto tempo você perdia fazendo isso? Logo que apareceu o computador, era um computador para todo mundo. Era um computador só na seguradora para todo mundo. Então, o que acontecia? Na hora que tinha que fazer a especificação, você pegava, levava o modelinho pronto e ajustava. Nossa, ganhou tempo pra caramba. E era um Mas computador. muito tempo. E era um computador para todos. Ganhou bastante tempo. Muito. E aí depois E que aconteceu? E quantos reclamaram? Aí, muitos. E quantos? Mas Nossa, eu vou ser... mas eu não sei mexer nesse negócio. É muito difícil. Eu já estou acostumado a fazer desse jeito. O famoso Colaborador. eu tô acostumado a fazer desse jeito. Exatamente. Eu sou mais ágil assim, vou demorar mais para fazer. Na primeira semana. Exatamente. Depois que aprendeu, nossa, economia de tempo. Aí o que aconteceu? Era um para o escritório inteiro, né? Mas na época acho que eram umas 30 pessoas ou mais. Aí depois veio um computador para cada setor. Até que chegou ao ponto de ser um para cada um. E agora cada um tem o seu em casa. Além de ter na empresa, tem o seu em casa. Tem o seu em casa. E o que você carrega com você. Porque, querendo ou não, é um computador. Não, normal. Eu falo que hoje, assim, o tablet mesmo é... Não, tablet, você faz tudo. Você faz de tudo. Desde a apresentação, tudo que você precisa é o tablet. Exatamente. E aí entra um ponto bem legal, né? Quando a gente fala de estratégia, né? Análise preditiva. Putz, esse é um ponto bem interessante. Você põe todas as informações que você tem e tudo mais, aí a inteligência artificial trabalha numa análise preditiva. Construção de cenário futuro. Então, principalmente quando você vai fazer... A gente teve episódio falando disso já, hein? Depois vale a pena você ir lá ver. Fazer a sua estratégia empresarial, seu planejamento estratégico para o ano seguinte, você precisa ter essa análise de cenários. Sim. Até antes, né? Quando você vai fazer o seu plano de negócios para abrir empresa, você já tem que fazer. Tem que ter essa estrutura de cenários. Você pega usando uma análise preditiva de inteligência artificial, poxa, você vai ser muito mais assertivo. Com certeza. Mas não tem. Muito mais. A inteligência artificial, ela na sua análise de valor, de preço, de tudo, ela te ajuda bastante a ver e aí tem uma outra coisa que também ela te dá. Uma outra visão. Sim. Ela porque assim, eu gosto... interessante, eu gosto de falar que é olhar fora da caixa, né? Isso.
Outro dia eu estava falando dessa questão de olhar fora da caixa. Por quê? Você é empresário, normalmente, quem tem sócio, ok, você já tem duas ou três cabeças pensando. É Já é uma legal, coisa porque tem visões melhor. diferentes. Só que aí começam as brigas. Uhum. Aí você fala, não, eu não quero sócio. Ótimo, é só a sua visão. Sim, Se é só a sua visão, qual visão que está certa? A sua. sim, Sempre ela vai estar certa. sim. Quando você olha a inteligência artificial, é uma visão do outro. É. E detalhe, né? Não só uma visão do outro, mas um conjunto de visões Que que está monta, ali. que tá ali. Porque o que a inteligência artificial faz? Ela vai agregando a experiência do coletivo para poder trabalhar. Sim. Então você tem um conjunto de coisas ali para poder gerar aquele resultado. Então você já viu que tem muita coisa. Quando a gente fala em precificação, nós temos assim, ó, muita coisa que avaliar. Fazer a precificação é fácil? Sim e não. Mas precisa ser bem feito. Da maneira que encaixe para a sua empresa dar resultado, ela precisa ser muito bem feita. Muito bem feita. Não tem como, precisa fazer isso. Porque senão, já era. Já era, não tem jeito. Então, vamos agora já para as nossas mensagens finais, que já estamos, falamos bastante de precificação. Assunto bom, né? Sempre Assunto estica. bom sempre estica, não tem como. Tudo, eu falo que assim, na parte de gestão tem muita coisa que é chata. Eu concordo com você também. Eu também, às vezes eu brinco assim, o pessoal fala assim, Gil, como que você consegue fazer toda a parte de gestão da sua empresa? Eu falo assim, chorando. Chorando, porque não tem jeito. A pessoa fala assim, mas é muito chato. Eu falei assim, eu sei, porque se eu gostasse eu tinha feito administração. Eu te entendo também. A gente brinca com isso. O Marcos fez administração, ele gosta. Eu fiz farmácia. Só que aí depois você vira empresário, aí você fala Você tem que assim, usar. você tem duas escolhas. Ou você contrata um administrador e Desculpa. mas tem que fazer Eu também. vou pôr uma objeção nisso. Se você contratar um administrador, você não está na gestão da empresa. Não, mas era Então aí que eu ia você seria complementar. como se fosse um sócio investidor. Não, você contrata um administrador para ele fazer a parte operacional, mas a parte estratégica, sinto muito, você tem que fazer. Então a Operacional, parte você de não precisa gestão, contratar um administrador, não. Você pode contratar um auxiliar, alguma coisa assim. uma A pessoa vai parte fazer essa parte é operacional. simples, né? A parte operacional é simples por quê? Porque a pessoa vai lá e vai fazer o que precisa ser feito. Ah, eu preciso colocar as informações no sistema. Ela vai. Não, mas eu Agora, falo que essa parte falo que é a parte mais chata, essa é não. colocar a parte no sistema. Não, a parte operacional não é pra gente. Eu falo assim, tem No começo da empresa, a gente é tudo na é empresa. tudo, Né? eu tudo. Mas depois que a empresa vai evoluindo, a gente não fica na parte operacional. Não. O administrador, o verdadeiro Administra. administrador, ele administra. Então ele fica no máximo no nível tático. Uhum. No máximo. Mas qual que é o ideal? Ficar no nível estratégico. Sim. Então qual que é o nível estratégico? É você pegar lá no sistema as informações que você precisa, os indicadores, os relatórios com todos esses indicadores para você fazer essas análises. É você analisar, você Exatamente. usar o cérebro. Exatamente. Exatamente. Friamente. Então, poxa, eu sei que a tendência do mercado, por exemplo, é usar a inteligência artificial. Então, como é que eu posso usar a inteligência artificial na minha empresa? Isso quem faz somos nós, Isso, empresários, aí que é o são empresário. empreendedores. Aí é onde eu falo que essa parte não vai fugir, não tem como, e você descobre quando você vira empresário. E aí, assim, poxa, de repente eu preciso investir tanto de dinheiro para poder ter uma inteligência artificial específica minha, para ter todas as minhas características e informações que eu preciso para fazer uma análise adequada. Tá, poxa, mas é um investimento. É uma grana que vai sair do nosso bolso agora, da empresa. Mas me retorna em quando quanto isso tempo? vai me retornar? E por isso a gente chama de investimento e não custo, né? É, Poxa, vai me retornar em X tempo, pode ser em menos tempo ainda, tal, não sei o que mais. Então, é um custo que vale a pena. Por quê? Porque se eu faço isso agora, na hora que chegar ali na frente, que vai ter uma demanda mais alta disso, daquilo, porque eu já estou enxergando que isso vai acontecer, eu já estou preparado. já está já organizado para isso. Exatamente. Usando de novo, né, o exemplo da Kodak, né?
Poxa, eu tô vendo que tem esse negócio de máquina digital, diz a lenda, né? Diz a lenda. Quem inventou a máquina digital ofereceu para eles, eles não quiseram aceitar, Aham. né? Então, poxa, se eles olharem, pô, não, tá, quero ver, quero entender melhor. Vamos trabalhar nisso daqui, né? Vamos Como lançando funciona? devagarinho. Vamos lançando devagarinho. Pô, a Kodak podia ser hoje uma gigante aí do mundo aí, Ela pensando. continuaria gigante do jeito que ela era. Exatamente. Então, Só que ela mudaria, né? Ela, o foco dela, que era o papel fotográfico, né? uhum. Passaria a ser outra coisa. Mas é aquele assim, ó, chama-se evolução. Exatamente. A gente tem que estar conectado e tem que olhar isso. E isso é a nossa mente que trabalha Que no trabalha mundo essa empreendedor. parte. Não tem A jeito. gente precisa olhar isso daí e saber, poxa, é nisso daqui que vai ter o caminho para minha empresa é aqui. Então eu tenho que ir me preparando para isso daqui. E isso não tem como fugir. Você, empreendedor, precisa essa parte estratégica, você Sim. precisa fazer, não tem como, goste ou não. Aí, Se aí você entra não gosta, já não é entra tão uma empreendedor. crença limitante muito grande que a maioria dos empresários tem. Mas eu não vou trabalhar? Nossa, parece que eu não fiz nada hoje. Esse é o trabalho do empresário que é empreendedor. Não é ficar lá digitando coisinha, não é ficar lá, se é uma oficina, por exemplo, lá no carro consertando as coisas. Não. Isso daí é o operacional. Esse A é a gente pessoa. estruturou o processo para que a nossa equipe, o nosso time, né? Se a Faça. gente transforma a nossa equipe num time, Uhum. eles vão fazer e muito bem. Por quê? Porque a gente colocou o nosso jeito dentro da cultura empresarial. E aí a empresa funciona como um Funciona time. tranquilo como um Isso time daí. e pode. Então, o que que acontece? É como se o nosso corpo, né? Uhum. Como se nós fôssemos o cérebro. É ali que as coisas vão acontecer depois. Depois da Então, o situação. nosso trabalho é esse. É saber o caminho que a gente vai pôr para a nossa empresa trilhar. Então, pessoal, fica a dica aqui para vocês. Então, como que você vai operacionalizar também a sua empresa? E vamos para a nossa mensagem final De precificação, hein? de precificação? Que hoje a gente Hoje abriu. abriu um pouquinho. Bom, para você que é empresário, que está sempre olhando para a sua empresa e, poxa, estou cobrando o preço certo, pensa que tem vários métodos de precificação. E a melhor estratégia é você combinar todos esses métodos, sempre olhando para a sua estratégia empresarial. Então, usa a precificação como parte da sua estratégia empresarial para colocar o seu produto sempre mais no mercado e fazer a sua rentabilidade aumentar, que esse é o resultado final que a gente quer. Ter rentabilidade, ou seja, lucro e dinheiro no bolso. É isso aí. Então, você, empresário, precifique. Pense no preço que o seu cliente vai realmente pagar e você vai rentabilizar de forma adequada. E já desejo aqui para vocês uma ótima semana. Apliquem esse conteúdo, pegue esse material e já começa a aplicar agora mesmo, terminando o nosso conteúdo, já coloca isso em prática. Marcos, muito obrigado por mais esse conteúdo, mais essa semana. Foi espetacular esse conteúdo. Ah, muito bom, muito bom. Bom, são temas que a gente adora conversar. Quase nada. Obrigado, Gilmárcio. E para você, empresário, aproveita agora que está acabando o nosso podcast, nosso GIFcast, vai lá e aplica na sua empresa. Dá uma olhada no preço, como é que você está aplicando agora e aplica. Toda essa metodologia que nós conversamos, você vai perceber que tem coisas que você pode fazer lá. Você pode melhorar tanto a sua rentabilidade, otimizando seus custos e também gerar o que? Maior valor de rentabilidade aí para o seu bolso. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau, tchau.